Cara, você é o tipo de pessoa que fala, eu não tenho criatividade? Se sim, esse vídeo é justamente pra você, porque eu vou falar que criatividade não é algo que você nasce com ela, é algo que você constrói. Comece a criar projetos. Cara, isso envolve criatividade, claro. Porque quando você tá fazendo um projeto, seja o que for, você vai precisar da criatividade. E é justamente isso que eu venho falar nesse vídeo aqui. Além de falar sobre a sua criatividade, sobre como você pode melhorar ela, eu também quero falar sobre produzir mais e consumir menos. Por quê, cara? Muitas pessoas hoje em dia consomem muito conteúdo, cara, seja nas redes sociais, seja o conteúdo como, por exemplo, a comida, que também é uma forma de consumismo. E você deve parar de consumir tanto e começar a produzir mais. Entendeu? A primeira coisa, cara, é que ser consumidor, você tá basicamente consumindo o que as pessoas estão criando. Então você tá meio que se vendendo para essas pessoas, né? Então quando você tá consumindo algum vídeo que tem, sei lá, o objetivo de te entreter, por exemplo. Cara, infelizmente o que você tá fazendo é sendo um produto daquela pessoa, sabe? E claro, nem sempre isso é 100% um problema, porque né, canais precisam de espectadores, mas né, quando você se torna um produto ativo que está sempre tá deixando o seu tempo mais com os outros, né, você está assistindo um vídeo de um canal de jogos, por exemplo. Quando você fica assistindo, não para, você tá dando mais seu tempo para as outras pessoas, né? Porque você tá vendo o vídeo lá e tá gerando receita para quem fez o vídeo, e menos tempo com você, cara. Então comece a gastar mais tempo com você, produzindo o seu próprio projeto, entendeu? E por que isso é tão bom, cara? Criar seus próprios projetos. Cara, isso ajuda na sua saúde mental, no seu bem-estar mental. Por quê? Porque você está estimulando o seu cérebro. Né? Quando você fica consumindo, só consumindo as coisas e não faz nada, não cria nada, o seu cérebro ele tá no modo automático, né? Ele vai fazendo, ele vai consumindo sem parar e não tem um fim, né? A não ser, claro, que você pare isso, que é justamente o que eu quero que você faça nesse vídeo, né? Não parar 100%, né? Até mesmo porque a gente tem que consumir coisas, a gente tem que consumir informação, a gente tem que consumir várias coisas hoje em dia para melhorar a nossa vida, claro. Mas você tem que começar a produzir mais, entendeu? Porque produzir é muito importante, cara. Você tá treinando o seu cérebro quando você tá produzindo algo. E poucas pessoas treinam o cérebro hoje, né? A maioria das pessoas, fala, vou ver vídeo aqui, sei lá, e pronto. Né? Não cria nada, não cria algo, e isso pode ser ruim para sua mente. E para sua criatividade também, que tem a ver, obviamente. Outra coisa, cara, ajuda na autonomia. Por quê? Quando você cria um projeto, o projeto é seu. Então você tem que cuidar dele. Você é o responsável por ele, entendeu? Então isso obviamente ajuda na autonomia. E agora eu vou mostrar justamente como eu comecei a produzir mais e consumir menos. Cara, eu comecei a consumir menos e produzir mais de algumas formas. A primeira forma, é óbvio, é a que eu tô fazendo justamente agora, que é vídeos no YouTube, cara. Eu tô criando vídeos já faz um tempo, né? E sempre foi, cara, um desejo meu criar vídeos, desde quando eu era mais novo, né? Eu queria ter um canal de jogos, só que eu acabei abandonando essa ideia porque não senti que era o que eu queria seguir realmente. Eu recriei este canal, vamos dizer assim, né? E agora ele é de melhoria pessoal, te ensinando, cara, coisas que vão te ajudar na sua vida. Claro que nem tudo que eu falar aqui vai se aplicar na sua vida, mas a maioria eu tenho certeza que vai. E foi exatamente isso que eu fiz no YouTube, cara. Eu comecei a postar vídeo no YouTube. Eu não acho que todo mundo tem que produzir na rede social, cara. Mas eu acho que é algo que pode te beneficiar, entendeu? Não é porque não precisa necessariamente que é algo que não vai te beneficiar. Vai te beneficiar se você postar, porque você está criando um público. Um público ali. E o que você pode fazer com o público, cara? Você pode começar a ganhar
Você pode começar a monetizar aquilo que você faz. De várias formas, entendeu? Então, cara, recomendo vocês começarem numa rede social, né? Algo que você saiba, alguma habilidade que você queira ensinar. Pode ser bem qualquer coisa, cara. Mas poste, não precisa ser aqui no YouTube, pode ser em outra rede social. Apenas comece a postar, cara. Outra forma que eu usei para treinar a minha criatividade, para começar a produzir mais, foi a criação de músicas, cara. Eu comecei a... Tem um aplicativo que, não sei se vocês conhecem, né, mas se chama FL Studio, no PC. E, cara, é um aplicativo que permite você criar músicas, obviamente. E é um aplicativo bem completo, um aplicativo bem legal. Eu comecei a gostar muito de criar música, né? Também é algo, cara, acabou me despertando um pouco mais, né, pra olhar músicas, pegar a música e olhar, pô, esse instrumento aqui eu nunca tinha reparado, né? Isso aqui eu nunca tinha reparado na música. Você começa a reparar mais, entendeu? Então já vem com uma recompensa dupla ali. E cara, eu gostei muito de começar a criar músicas. É algo que antes eu não planejava, mas quando eu comecei a gostar muito. Então você percebe aquela coisa de, será que eu tento? Será que vale a pena? Tentei e valeu a pena. Então não tenha medo, né? Porque esse medo é normal, né? Esse medo, será que vale a pena isso? Isso não vale. Só que, cara, tempo a gente vai ter que ir testando as coisas, né? A gente vai ter que gastar nosso tempo testando as coisas. Não tem como ter certeza de tudo. Então, pelo menos tente alguma coisa aí que você possa criar, entendeu? Outra coisa que eu queria falar aqui, cara, que não é algo extremamente necessário, mas é algo que eu gosto muito, cara. Comece a pensar mais ao criar coisas simples. Como assim? Cara, eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo bem exagerado, claro, que eu tinha. Mas, por exemplo, cara, quando eu jogava Minecraft, né, hoje em dia eu não jogo mais, mas quando eu jogava, eu não gostava, cara, de fazer casas de tutorial, né? Pra quem não sabe, eu imagino que vocês saibam, né, mas existem casas de tutorial no Minecraft. E essas casas, elas basicamente te ensinam a criar uma casa pronta já. E, cara, eu nunca gostei desse método, vamos dizer assim. Eu sempre gostei de criar a minha própria casa, porque eu gostava de treinar a minha criatividade. Eu sabia que aquilo ia estar treinando a minha criatividade. Tanto é que na Charlotte Fighter 3, que foi a última série que eu gravei, e não está mais disponível no canal, porque eu privei todos os vídeos antigos para não atrapalhar o algoritmo. Eu justamente, cara, eu fiz um pentágono, né? Pra quem não sabe, o Pentágono dos Estados Unidos. Eu fiz justamente ele, cara. E foi uma experiência muito legal. Eu fiz por mim mesmo, tá? Eu peguei a construção, eu vi e eu tentei replicar no Minecraft por mim mesmo. E pra mim foi uma experiência muito legal. E foi algo, cara, que eu criei, entendeu? Claro que provavelmente muitas outras pessoas já criaram um pentágono, mas aquele pentágono que eu fiz, eu modelei ele. Pode alguma coisa ter ficado assimétrica e tal, mas foi algo muito interessante, foi algo que eu gostei muito e que treinou a minha criatividade, cara. Então, até nas coisas mais simples, cara, tente pensar por si, entendeu? Porque isso treina a sua capacidade de resolver os problemas por si mesmo, criar soluções para os problemas sem você precisar de outra pessoa, cara, e isso é muito legal, pode ter certeza. Mas afinal de contas, como você pode começar a criar mais e consumir menos? Cara, para você começar a criar os seus próprios projetos, a primeira coisa que você tem que fazer é, obviamente, criar um projeto, né? Você tem que escolher o que eu vou criar, Arthur. Cara, existem várias coisas que você pode criar. Você pode criar um texto, você pode criar uma música, que nem eu fiz, você pode criar algo numa rede social, existem diversas opções. Mas, como primeiro treino aqui, cara, eu vou deixar você escolher. Você escolher o que você vai criar, entendeu? Pode ser algo simples, cara, não precisa ser algo avançado. Você pode, sei lá, gastar pouco tempo por dia, tá? Que é justamente o próximo tópico, cara. Começa aos poucos. Você não precisa começar, eu vou criar um texto de não sei quantas linhas. Não, cara, pode começar simples, mas de boa, só pra você ir treinando, você ir pegando o jeito, entendeu? E por último, cara, tome decisões por você mesmo, tá? Isso é algo, cara, que hoje em dia algumas pessoas acabam negligenciando, tá? E que de forma elas negligenciam isso? Cara, tem uma forma bem ruim de tomar decisões, na minha opinião, claro,
que é o ChatGPT. Cara, eu vejo muitas pessoas, né, hoje em dia, tomando decisões pelo ChatGPT. Por exemplo, cara, um exemplo simples aqui é, sei lá, um trabalho da escola. A pessoa vai lá, ela pede pro ChatGPT fazer o trabalho para ela. Cara, isso é uma decisão que você tá dando pro ChatGPT. O que o ChatGPT vai colocar no trabalho? Entendeu? A decisão você tá tomando pro ChatGPT. ChatGPT, o que você vai colocar no trabalho? Basicamente isso. Não faça isso. Escolha por você mesmo o que eu vou colocar no trabalho. O que eu vou pesquisar para colocar no trabalho. Entendeu? E, cara, isso é só um exemplo, tá? Às vezes você quer tomar uma decisão simples, mas você fica consultando o ChatGPT, consultando outra pessoa. Cara, começa a tomar as decisões mais por você mesmo, pra você treinar essa capacidade, tá? Então, cara, esse basicamente foi o vídeo. Um vídeo pra explicar por que você deveria produzir mais e consumir menos, cara. Porque a gente tá numa geração muito consumista, quer consumir muita coisa, quer consumir o conteúdo de outras pessoas. Cara, crie o seu próprio conteúdo e você pode gostar do seu próprio conteúdo, entendeu? Então, cara, esse foi o vídeo. Espero que tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau.